Amém? Então nós precisamos valorizar isso. Eu quero fazer uma oração antes de trazer uma ministração da palavra. Pai, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso, em que nós podemos juntos explanar a Tua palavra e saber que nós temos um Deus que nos ama, que nos protege, guarda. Obrigado, Deus, pela minha salvação, obrigado pela salvação da minha família, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que está ao nosso alcance. Nós Te damos graças, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero hoje falar sobre um legado de simplicidade e amor a Deus. Nós temos falado muito legado, porque o lema desse ano, nós também é sobre um legado que transforma. E como eu já falei, nós precisamos estar conectados. Deus fez as gerações ligadas umas às outras. Deus é um Deus geracional. Ele sempre programou que o que essa geração recebe, ela tem que passar para a próxima geração. A pastora Daphne, da Inglaterra, que estará conosco aqui em setembro, se eu não me engano, acho que é outubro, é setembro, numa conferência Alcançando a Próxima Geração, ela diz que uma geração é responsável pela outra, e os pais são responsáveis pelos seus filhos. Quando os pais falham em transmitir para os seus filhos, quando a geração falha em transmitir para a próxima geração, se levanta uma geração desvirtuada, que não conhece a Deus, e não pode ser assim. E eu quero falar hoje sobre esse legado de simplicidade e amor a Deus. Simplicidade é uma das características de um cristão maduro. Quem não é simples, quem é complicado, complica a própria vida e a vida dos outros. E nós não podemos ser assim. Sabe, você e eu não podemos ser críticos ao ponto de dificultar o entendimento das coisas. Nós precisamos buscar naquele que foi o nosso exemplo de simplicidade. Tem alguém que deu maior exemplo de simplicidade do que Jesus? Jesus, sendo Deus, sendo o Rei de todo o universo, Ele veio aqui na terra e morou entre nós, comeu com a gente, se comunicou conosco, nos salvou, se compadeceu de nós. E Ele ensina uma vida de simplicidade para todos nós. Irmãos, quando a gente vive uma vida simples, nós vivemos em paz. Quando a gente não tem simplicidade, quando a gente é complicado, quando a gente é orgulhoso, soberbo, quando a gente pensa só na gente mesmo, nós queremos que os outros nos sirvam, nós nos tornamos complicados para nós mesmos. Mas quando a gente põe os outros em primeiro lugar, a vida fica muito mais tranquila, além de Deus nos abençoar. Então, simplicidade é característica de um cristão maduro. Simplicidade é uma virtude não só para o cristão, mas também para qualquer pessoa que almeja uma vida livre de estresse. Pensa numa coisa que tira a paz de qualquer um. É alguém que nunca está satisfeito, que reclama do trabalho, que reclama da folga, reclama de tudo. Isso é muito terrível. Jesus era muito simples, Ele é o nosso exemplo. Jesus conversava com todo mundo. Jesus pregava, ensinava em qualquer lugar. Ele ensinava num barco, no templo, na casa de um amigo, de um discípulo, até na casa de um fariseu que estava querendo achar uma desculpa ou um erro nele para poder acusá-lo. Ele podia ensinar e comer na casa dele. Jesus se colocou à mesa numa casa de pecadores que, pelas leis judaicas, não deveria acontecer aquilo, mas ele estava acessível para todas as pessoas. Então nós, como seguidores desse Jesus, precisamos expressar essa simplicidade. Sabe, por muito tempo na minha vida, eu tive sempre um desejo, e eu orava a Deus, e eu oro ainda pedindo: Deus, eu quero ser uma pessoa mais simples. Deixa eu te falar uma coisa, um dos segredos da simplicidade é você se considerar, ou considerar os outros superior a você mesmo. A Bíblia diz isso, em Romanos diz assim, olha, que nós devemos preferir em honra uns aos outros, ou seja, preferir dar a honra, o espaço especial para os outros. Se alguém tivesse que pedir sua opinião a quem honrar aqui nesse lugar, quem você escolheria? Nunca deveria ser você mesmo.
A honra nunca se pede para si, a honra sempre dá para outros. E a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque um dos grandes empecilhos para viver uma vida de simplicidade é você achar que você é melhor do que os outros. É você achar que você é melhor do que você é. É você pensar de você mesmo além do que deve pensar. Quando você está sempre interessado em servir aos outros, você tem uma vida de simplicidade. Você pode chegar em casa, né, e a Bíblia diz, né, aquele versículo que diz assim: em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Quando você não tem essa luta por posição, quando você não faz as coisas que você faz por ambição de posição ou de status, você não tem pelo que lutar, você está feliz com a vida, e você serve a Deus, e você está feliz em servir os outros, você tem uma vida de simplicidade. As pessoas vão gostar de andar com você, e Deus vai te abençoar. Jesus estava sempre pronto para ensinar, e Ele ensinava com tanta simplicidade, que ele era capaz de usar a vida do ambiente. Seria ensinar para pessoas que eram predominantemente agricultores. Ele ensinava a parábola do semeador. Por que Jesus falava dessa forma? Porque seria falar para um agricultor, ele pensava: eu vou falar em palavras que ele vai entender perfeitamente. Ele começa a dizer: um semeador saiu a semear a sua semente. Uma parte caiu na terra boa, outra parte caiu, a pessoa, o seu ouvinte, estava entendendo tudo que ele estava querendo dizer. Por que será que a gente tenta dificultar tanto o entendimento das coisas de Deus? Deus é um Deus que quer comunicar com a gente, e Deus quer que a gente seja desprendido de soberba. Deus quer que a gente seja quem nós somos mesmos, com simplicidade, para a glória dele. Jesus podia ensinar contando uma história sobre uma ovelha perdida, sobre o filho pródigo, e assim por diante. Em Deuteronômio capítulo 10, versículos 14 e 16, olha o que Moisés diz para o povo de Israel. Ele fala o seguinte: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até o mais alto céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendente deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Deus está dizendo, o profeta aqui, Moisés, está na sua escrita, está dizendo: o Senhor é dono de tudo que existe, o que está no céu, o próprio céu, e até o que existe além dele. E tudo que existe na terra, tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. No entanto, Ele amou Abraão e aceitou Abraão. E por causa do amor dele com Abraão, Ele aceitou os filhos de Abraão, os descendentes. E por causa deles, nos aceitou também. Você acha que a gente tinha alguma dignidade para Deus nos aceitar e dar a vida que nós temos hoje? Não, Moisés está dizendo: Deus sendo dono de tudo, Ele amou vocês. Ele se tornou acessível a vocês. Seja assim também para com os outros. Comece a tratar os outros da mesma forma que você gostaria de ser tratado. A vida cristã é isso. A vida cristã não é religiosidade. Não é você ter um monte de dogmas para seguir, um monte de doutrinas para seguir. A vida cristã, a Bíblia diz, a vida cristã é se relacionar bem. A vida cristã, o que Deus pede da gente é que nós pratiquemos a justiça, amamos a misericórdia e vivamos humildemente com o nosso Deus. É isso que a Bíblia diz. Quando o texto diz que Deus é acima de tudo, que Ele é dono dos céus e até dos altos céus e de toda a terra, e diz, portanto, no entanto, Ele amou todos nós, e no versículo 16 ele diz: portanto, sejam fiéis de coração à sua aliança, e deixem de ser obstinados. Moisés está dizendo: gente, o Deus do universo amou vocês, trata bem vocês, portanto, sejam fiéis à aliança com Ele, e deixem de ser obstinados. Uma pessoa obstinada é aquela que ela não abre mão da soberba, do seu ego. Ela sempre,
é alguém que está sempre querendo se expor, alguém que sempre está querendo mostrar para os outros que ela não é, é alguém que está sempre reivindicando para si uma posição que ela não precisa ter. Você sabia que as pessoas que almejam tanto, não têm paz? Você já viu alguém muito que não tem Deus como guia da sua vida, que não serve às pessoas, que só pensam em adquirir as coisas por causa deles mesmos, eles não têm verdadeira felicidade? Que a verdadeira felicidade está em servir as pessoas. Quando Jesus disse assim, melhor é dar do que receber, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você dá um presente para alguém, a alegria que você tem é muito superior à alegria que você tem quando recebe o mesmo presente. Então, faça uma experiência. Você já recebeu um presente valioso que te deu alegria? Legal, é bom receber presente, mas experimente dar um presente do mesmo valor ou superior para alguém que não teria condições de dar de volta para você do mesmo valor. Alguém que é pobre, necessitado, que não teria nunca condições de dar para você o mesmo presente que você deu. Dê um presente para essa pessoa e experimenta a alegria que você vai sentir. É uma alegria diferente, porque é uma alegria do céu, que invade o seu coração, a sua vida, porque você é diferente, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem o Espírito de Jesus, daquele que, sendo Deus, não usou com usurpação a Deus, mas a si mesmo se humilhou até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A nossa alegria está nos céus. Sabe, quando os discípulos voltaram do evangelismo que foram fazer, eles chegaram todos alegres, dizendo: Jesus, mestre, até os demônios se submetiam ao nome do Senhor. Até os demônios saiu das pessoas quando a gente expulsava em teu nome. E Jesus disse: que legal, vocês estão felizes, realmente aconteceu isso mesmo, e aconteceu muito mais, aconteceu coisas que vocês nem viram. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Ele disse: o que vocês viram não foi só isso não, que aconteceu não. Vocês davam ordem para um demônio em meu nome, ele saía, mas demônio não é nada diante de Satanás. Esse eu vi foi Satanás caindo do céu como um raio. No entanto, a alegria de vocês não deve estar baseada nisso que vocês podem fazer. A alegria de vocês deve estar baseada no fato de que os seus nomes estão escritos no céu. Quando foi que você já fez alguma coisa extravagante por causa da gratidão que você tem pela salvação que Deus te deu, do perdão dos pecados, do seu nome escrito no livro da vida? Sabe, irmãos, a motivação de Deus por trás dos mandamentos nunca foi para Ele mesmo se satisfazer com alguma coisa. Quando Deus nos dá mandamentos, nunca é para Ele se sentir que Ele é o poderoso, porque Ele já é poderoso, você e eu, reconhecendo ou não. Tudo que está por trás dos mandamentos é um desejo de Deus de livrar você do mal. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para quê? O que é que diz lá a continuação do mandamento? Isso mesmo, para que você não morra cedo e tenha sucesso nas coisas que você vai fazer. Está assim, pastor, na Bíblia? Está assim, estou traduzindo. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Não é isso que diz? Então é a mesma coisa, ele está dizendo o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha sucesso no seu futuro, naquilo que você almeja. Você quer, que tipo de vida você quer? O que você almejou? Quando você era criança ou adolescente, você planejou o que você queria ter. Eu lembro o meu filho, Judá, ainda pequeno, dizendo: pai, eu vou construir a casa igual a do Cristiano Ronaldo. E eu já estou guardando dinheiro. Disse: cadê o dinheiro que tu está guardando? Dos 100 que eu dava para ele guardava R$10 e dizia: já estou guardando para comprar a casa do Cristiano Ronaldo. Pai, eu vou comprar um carro igual ao do Cristiano Ronaldo. E eu dizia: amém, filho, vai para frente, Deus vai te abençoar. Vai sonhando, vai pensando. Agora eu vou dizer: não, você não merece. Não, irmãos, é coisa de criança. Um dia também ele falou para mim assim: pai, eu já sei o que eu quero ser da vida. Um dia andando de carro na rua. Disse: o que, meu filho? Eu quero ser aquele ali, ó, o gari correndo atrás do caminhão para botar o lixo no caminhão. Eu quero ser isso, pai, descobrir isso. Amém, filho, eles fazem a cidade ficar limpinha, filho. Eu não ia dizer: não pode,
porque eu ia estar tirando a dignidade de um trabalho tão nobre que eles fazem. Mas eu falei para o meu filho, cara, segue, vai sonhando, porque Deus vai te dar o que você quiser. É claro que passou o tempo, ele tem outros pensamentos, mas eu não botei na vida dele, tem que ser pastor, porque eu sou pastor. Sabe quantos de nós complicamos a vida dos nossos filhos, porque nós queremos que eles sejam o que nós planejamos para eles ser? Deus tem um plano para cada pessoa na vida, e é simples demais descobrir esse plano. Se você tem uma profissão que você tem maior facilidade de fazer, e você tem satisfação em fazer aquilo, então invista naquilo. É para ser um médico, para ser um bom pedreiro, para ser um bom patroleiro, eu não sei o que você vai ser, mas Deus tem um propósito para cada um, para que cada um possa suprir a necessidade do seu próximo. Você já pensou se não tivesse pedreiro em Boa Vista? Já pensou se não tivesse médico? Já pensou se não tivesse pastor? Já pensou se não tivesse eletricista? Irmãos, a profissão do eletricista foi dado para ele. Ele teve aquela facilidade de se tornar um especialista naquilo, para que ele possa chegar na casa do outro, que talvez é até pedreiro, e fazer um bom serviço. E aquele pedreiro um dia vai contratar isso. Agora eu quero que você faça também esse meu serviço. Eu vou fazer o seu serviço de pedreiro. Mas cada um servindo na sua geração. Propósito de Deus não tem a ver só com atitudes religiosas. Propósito de Deus tem a ver com aquilo que você foi feito para fazer. Você já pensou você pegar uma caixa de som dessa e dizer, eu vou pegar essa caixa de som para levar lá para a fazenda e para tirar essa tela e vou encher de água para dar água para os animais lá? Você estragar a caixa, porque ela não foi feita para isso. Cada pessoa tem um propósito para servir na sua geração, para suprir a necessidade um dos outros. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei em Boa Vista, e em 92, eu andei de ônibus, e quando eu fui descer do ônibus, o motorista disse obrigado para mim. Eu fiquei fascinado com aquilo. Meu Deus, aqui o motorista diz obrigado, o motorista de ônibus. E eu estava pensando assim, poxa, eu estou tão agradecido, eu que deveria estar agradecido, porque ele me levou para o lugar que eu precisava ir. Mas ele estava vendo por outro lado, o fato dos passageiros pegarem o ônibus está garantindo o salário dele no fim do mês. Sabe, irmãos, quando cada pessoa pensa assim, você já imaginou um profissional, um empresário, tratando seus trabalhadores, seus colaboradores, seus empregados, como trabalhadores mesmo, como cooperadores mesmo, colaboradores, e cuidando deles, tendo preocupação com a saúde deles, olhando as necessidades deles, e cada empregado pensar, poxa, meu patrão é um chefe para mim, um líder para mim, é um pastor para mim, é um pai para mim, e cada patrão dizer, pois meus empregados são como filhos para mim. Deus é louvado nisso, Deus é agradecido nessas coisas. Isso é muito importante. Você já viu os 10 mandamentos? Quem já leu os 10 mandamentos alguma vez na vida? Amém. Um bocado de gente não leu. É outro sim. Os 10 mandamentos, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, só para constatar uma informação aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Eu vou ler só a introdução e os mandamentos, um após o outro, porque os mandamentos na Bíblia eles estão com vários comentários assim. Honra teu pai e tua mãe, para que... E eu vou ler só honra teu pai e tua mãe, só o mandamento em si. Diz assim: então o Senhor falou a Moisés, o Senhor falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. 2, não farás para ti imagem de escultura. 3, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 5, honra o seu pai e sua mãe. 6, não mate. 7, não cometa adultério. 8, não furte. 9, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10, não cobice a casa do seu próximo, nem nada que lhe pertença. Então, o que a gente vê aqui? Você sabe que esses mandamentos é o que os judeus tinham de mais sagrado, porque eram umas tábuas que Deus descreveu, a Bíblia diz, com o próprio dedo, tábuas de pedra, que Deus mesmo fez lá no Monte Sinai.
Moisés ficou 80 dias, primeiro 40, desceu, depois mais 40. Em 40 dias, Moisés subiu no monte, ninguém sabia o que estava acontecendo lá, só ele e Deus fez as tábuas dos mandamentos e deu para Moisés. Quando ele desceu, que ele viu a festa maligna que estava acontecendo lá, a idolatria, ele ficou zangado, quebrou aquelas tábuas e repreendeu o povo, e ele subiu, e Deus ficou mais 40 dias, e Deus fez mais outra pedra para ele. Mas era algo tão sagrado, 10 mandamentos do Deus que nunca tinha vindo à terra como ser humano. Jesus não tinha nascido ainda, foram milhares de anos antes. Lá no Antigo Testamento, o Deus que quando descia no Monte Sinai, o monte estremecia e fumegava, e os animais se afastavam com medo, e as pessoas, o povo de Israel, corriam para dentro das suas barracas e diziam: Moisés, Moisés, fale com Deus e depois você fala para nós. Nós não queremos ouvir Deus, nós temos medo de morrer. Tão grave era o espetáculo que acontecia, por causa da presença poderosa de Deus. Os mandamentos desse Deus, ele escreveu 10. Desses 10, apenas 4 tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Os outros 6, a maioria, tem a ver com os relacionamentos entre nós, relacionamentos interpessoal. Por exemplo, o primeiro diz: não tem outro Deus diante de mim. O segundo: não faça para vocês imagem de escultura. O terceiro diz: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. E o quarto é sobre a adoração, lembra-te do sábado para santificar. Só 4 tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Agora, dos 5 em diante, os 6 são: honra teu pai, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, e não cobice as coisas do seu próximo. Então, Deus mostra claramente que Ele está muito interessado na nossa relação, que nós sejamos um povo simples, que se relaciona como família, que serve uns aos outros. Por isso não é só na igreja, mas em tudo que nós fizermos. A Bíblia diz: tudo o que vocês fizerem, inclusive vender seu carro, se você não trabalha na loja de carro, ser médico, servir como médico, ser pedreiro, ser patroleiro, ser Uber, seja o que for. A Bíblia diz: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe, irmãos, quando você faz um serviço, você deveria chegar e pensar: meu Deus, eu tenho o privilégio, se eu sou um eletricista, eu tenho o privilégio de fazer um trabalho tão bem feito, que além de eu receber meu salário, o meu cliente vai ficar tão feliz, que ele vai dar glória a Deus, e ele vai ainda me indicar para tantas pessoas, vai dizer: olha, ele fez um trabalho muito bem feito. É isso que Deus está dizendo. A vida cristã não é só composta de coisas religiosas, é composta de honestidade, integridade, amor ao próximo. E esses 10 mandamentos se resumem em 2. Sabe por quê? Nós podemos resumir o seguinte: a primeira parte, amar a Deus acima de tudo, e a segunda parte, amar e servir as pessoas, porque só fala dessas 2 coisas: amar a Deus, ser fiel a Deus, não transgredir a lei de Deus, e a segunda parte, que são a maioria, amar as pessoas e cuidar uns dos outros. Jesus também disse o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, em João 14:15. Isso aqui às vezes soa romântico, um versículo lindo: se me amais, guardareis meus mandamentos. A gente nem fala na nossa cultura, né? Na nossa cultura é: olha, vocês querem participar do negócio, vocês querem ser membro do corpo de Cristo, vocês querem mesmo estar ligado a mim, Jesus dizendo, então tem que me obedecer. É isso que ele está dizendo. Mas a gente romantiza: se me amais, guardareis meus mandamentos, vós tereis não sei o quê. Irmãos, qual é o mandamento de Jesus então? Jesus é Deus, ele não estaria em contradição com o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, porque Deus já tinha dado mandamentos. Agora Jesus vem como pessoa, sendo Deus também, mas como ser humano. Ele diz: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, em João 14:15. E no mesmo João, no 15:12, ele diz: e o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, de novo ele resume os mandamentos em 2: amar a Deus, obedecer a Deus, amar o Senhor, honrar Ele e amar as pessoas.
Então, irmãos, o nosso propósito na vida, tudo que nós fazemos na vida, deve abençoar a vida dos outros, deve suprir a necessidade uns dos outros. O amor não se resume apenas a sentimentalismo, mas a obediência aos mandamentos de Deus. Para alguém permanecer em Cristo, tem de obedecer. Se alguém me ama, obedecerá meus mandamentos. E de acordo com o versículo 10, para obedecer, a pessoa tem que amar os outros. Caso contrário, não tem como ser cristão sem tirar do seu tempo para servir as pessoas. E eu creio que nós existimos para servir uns aos outros, até mesmo nas nossas profissões, como eu falei agora há pouco. Você já pensou um médico que vai cuidar do seu paciente e ele faz isso com tanto amor e ele fica depois querendo saber se ficou bom? Ah, eu estou tão feliz que você ficou bom. Você já viu um médico que não tem o dom e ele faz as coisas de um jeito que ele não está nem aí com o paciente, ele nem quer saber se morreu ou se ficou bom? Isso é o que acontece quando nós, pais, forçamos nossos filhos a ser aquilo que eles não querem ser, aquilo que não era o propósito deles. Sabe, a Cristina está aqui, tem a Amanda lá em São Paulo, tem o Judá que está ali atrás também. Eu nunca disse para nenhum deles, vocês têm que ser pastores, porque eu sou pastor. Eu disse alguma vez? Nunca. Se eles forem pastores, eu vou ficar muito feliz, porque pensa numa profissão. Se vocês perguntassem para mim, o senhor já pensou alguma vez assim ser o presidente da República? Deus me livre. Deus me livre. Problema, eu fico com os de vocês, né? Estou brincando. Brincadeira, queridos. Você não sabe o privilégio que é você ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas. Sabe, irmãos, hoje uma senhora veio aqui, 75 anos, se não me engano ela falou, 75 anos. Ela conheceu agora o Cleito esses dias, veio para a igreja, eu acho que pela primeira ou segunda vez hoje, e ela quis vir aqui comigo. E ela já tinha vindo aqui uma vez, ela me disse, porque ela tinha me visto já. Inclusive ela lembrou de uma coisa que foi interessante. Mas ela vinha aqui dizer, pastor, eu quero lhe abraçar, porque eu quero que o Senhor me abençoe. Uma senhora tem idade de ser minha mãe, e dizer, eu preciso da bênção que está com o Senhor. Sabe, jovens que vêm pedir conselhos, homens, empresários, sabe, de vez em quando chamam a gente, pastor, eu queria que você fosse abençoar a minha empresa, falar algumas coisas da de Deus para os funcionários, e a gente vai e você dizer, meu Deus, eles me consideram, porque eu sou um de vocês, mas Deus me escolheu para servir, e eu quero servir, e o meu prazer é fazer isso, sabe, irmãos? Então eu não tenho nenhuma profissão desse mundo, eu amava ser patroleiro, pensa numa coisa que eu gostava, era de ser patroleiro, mas não chega nem aos pés de servir a Deus. Isso é maravilhoso. O Deus me escolheu. Eu não sou digno. Ele quis. Eu vou até o fim, com alegria, com dedicação, com consagração. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança, um legado que nós recebemos do apóstolo Melvin. Irmãos, quem foi para São Paulo nessa conferência ficou maravilhado. Teve tantas lágrimas lá, porque eles fizeram teatro, fizeram uma peça teatral, contando a história do pastor Melvin, quando veio dos Estados Unidos, chegou no Brasil, começou a nossa igreja, usando os próprios netos e sobrinhos dos filhos, sei lá, um monte, sabe, todos os personagens eram da família, uma coisa linda, maravilhosa, uma obra muito bem feita. Sabe, o apóstolo Melvin deixou um legado de amor a Deus e de simplicidade. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, de conviver com eles, na casa dele, comer com eles. Sabe, pensa numa família simples, mas que deixou um legado de amor a Deus e de simplicidade. Um homem simples, uma família simples, uma família que servia a Deus como tantos outros hoje estão servindo. Toda a sua geração é de cristãos, mas muito preocupado com os perdidos, para levar salvação a eles, mas uma salvação completa, um evangelho, uma boa nova, integral, para o espírito, alma e corpo. Um evangelho que não só foi pregado a salvação da alma, mas que melhorou a vida das pessoas. Hoje o legado deles é de uma ação social que tem em Santarém,
forte, como eu creio que já foi o maior do estado de Roraima, mas eles têm barco de saúde, serviço odontológico para os ribeirinhos, purificadores de água que foi construído lá, fabricado por eles, em cada casa nos interiores, onde não tinha água potável, receberam esses purificadores de ar, e poços artesianos furados pela igreja, com trabalho pago pelo dinheiro que esses irmãos deixaram como herança para abençoar a vida dos ribeirinhos. Sabe, irmãos, até hoje, eles já morreram, os pais já estão na eternidade, mas deixaram um legado que funciona até hoje. Você sabia que o nosso obreiro na Venezuela, o pastor Alexander, que está cuidando da nossa igreja na Venezuela, a igreja pôde comprar um carro, entregar para ele e dizer: agora você vai só pagando conforme você pode, esse dinheiro vai sendo devolvido. Sabe que dinheiro é esse? É um fundo que o pastor Melvin deixou. Além de deixar a herança para os filhos deles todos, ele deixou uma herança para a igreja. Esse dinheiro ajuda a comprar o carro para o obreiro, aí o obreiro vai pagando sem juro, devolvendo, vai para aquele fundo. Quando precisa ajudar outro obreiro, eles têm como fazer isso. Eu fui beneficiado com isso no meu segundo carro, acho que foi o segundo aqui. Eu tinha um Del Rey muito velho, e aí eu precisava comprar uma caminhonete, que eu era missionário, eu trabalhava todo o tempo nos interiores. Eles me emprestaram uma parte desse dinheiro para eu inteirar a compra da caminhonete, e eu fiquei pagando a eles, devolvendo. Esse fundo existe até hoje, que está abençoando outros missionários. Eles já estão no céu há mais de 10 anos, e a obra deles continua ainda valendo hoje. Isso é legado, aquilo que continua acontecendo depois que você vai embora. O que as pessoas vão dizer sobre a sua estada aqui na terra. Isso é muito importante. Isso é o dever de todo cristão, amenizar o sofrimento dos seus semelhantes. E para caminhar para o lado do fim, em Miqueias capítulo 6, versículo 8, eu acho interessante esse versículo. Olha o que diz aqui, eu já mencionei ele, mas vou ler agora. O que o Senhor espera de você? Você já pensou nisso? Aliás, o que o Senhor pede de você? Eu fico impressionado com essa versão, não sei se no original ela seria a mais correta, mas deve ser, porque é uma versão NAA, diz que é uma das mais próximas da original. O que o Senhor pede, Miqueias? O que o Senhor pede de você? Por que não está escrito o que o Senhor manda você fazer? Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor. Mas o que Deus pede de você? Leia a resposta, 1 e 2. Eu vou perguntar de novo, aí eu vou contar até 3 você ler. O que Deus pede de vocês? 1, 2, 3. Que pratique a justiça, justiça social, a justiça no que diz respeito a não ser injusto em julgamentos, como lá nos 10 mandamentos diz: não tomarás falso testemunho contra o teu próximo, não causar dano na vida do outro injustamente. Se uma coisa que meus pais falavam, quando meus pais nem eram crentes, mas desde pequeno eu sabia disso, ele disse uma vez para mim: nunca seja injusto com ninguém, porque Deus toma partido por aqueles que estão sendo injustiçados. Em outras palavras, ele disse: Deus nunca perdoa a injustiça. Irmãos, meu pai era cearense e ele tinha uma cultura bem forte de disciplina e tudo mais. E ele sempre tratava assim, se disciplinava, às vezes ele disciplinava tipo com raiva mesmo, era a cultura deles naquela época, de meter a taca de uma forma bem brusca. Mas se tinha uma coisa que ele dizia, eu via nele um temor, ele dizia: nunca faça isso, porque Deus não concorda com a injustiça. Ele tinha um temor da injustiça. A Bíblia diz: você quer ser correto? Você quer saber o que Deus pede de você, irmãos? Ele não pede que você decore a Bíblia toda, Ele não pede que você seja cheio de regrinha, Ele não pede que você fique acusando os outros de se está certo, se está errado. Ele pede 3 coisas aqui. Ele pede que você pratique a justiça,
que você ame a misericórdia, porque alguém pode exercer misericórdia sem amar essa misericórdia. Alguém pode ajudar a dar alimento para os outros sem gostar, só dizer assim, dá logo aí 1 quilo de arroz para ver se ele vai embora daqui de casa. Ou você pode amar fazer isso, você ter prazer em ajudar, você dizer, meu Deus, eu sempre quero ter para dar para as pessoas. Amar a misericórdia e andar em simplicidade, em humildade, andar humildemente com o seu Deus. Isso não é difícil. Isso não é difícil. E para concluir, a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 25, 26, eu sempre que leio esse texto eu fico muito impressionado, porque Jesus diz, olha como diz aqui, por aquele tempo Jesus exclamou, ele fez uma oração, se você ler os versículos anteriores, ele está dando instrução, falando isso, não faça aquilo, Deus faz isso, de repente ele diz assim, graças te dou, Deus. Por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quando Jesus está dizendo, eu te dou graças, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor escondeu os seus tesouros mais preciosos, dos sábios e entendidos. O que ele está querendo dizer com isso? Daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, daqueles que são tão soberbos que eles acham que não podem aprender com ninguém, daqueles que não estão dispostos a ouvir o conselho de um irmão, que não conseguem ter humildade para aprender com os outros. Esses aí são privados de muitas coisas. Aqueles que não têm um coração humilde para aprender com os outros, eles perdem muitas coisas na vida. Muitos tesouros de Deus não estão ao alcance dele, mas Deus revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são como as crianças, que elas ouvem a palavra de Deus e elas têm uma fé genuína e simples demais. Elas ouvem o Evangelho e aceitam. Você sabia que se você pegar crianças e fizer uma classe de crianças, um grupo de crianças, e você contar a história bíblica para ela, e depois você perguntar quem quer entregar a sua vida para Jesus totalmente, 100% delas aceitam. E Jesus está dizendo, Deus revelou isso para os pequeninos. Pequeninos aqui podem ser vocês, que mesmo tendo idade biológica, que não seja mais digno de chamar de criança, mas você tem uma simplicidade, uma ausência de ganância, por posição, de honra, de soberba. Não, você está sempre pronto. Não, se tem alguém para aparecer, deixa outro aparecer. Eu não preciso de aparecer. Lembra daquela canção? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que os outros te conheçam, e conheçam a ti. Então, irmãos, eu quero convidar todos vocês para experimentar uma vida agradável, uma vida descansada, ser simples, não querer honra para si mesmo, sempre considerar os outros superiores. Quando você considera os outros superiores, você está sempre satisfeito com tudo, porque você não está tendo nenhum prejuízo. Quando você quer ser servido pelos outros, sempre você vai achar que alguém fez menos do que você queria, e aí você tem uma vida desconfortável, uma vida complicada. Mas Deus quer que nós tenhamos o mesmo caráter dele, de simplicidade, de amor a Deus, amém? Sobre tudo que você deve fazer, guarde o seu coração da soberba e desenvolva uma capacidade de amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Você ama o que você quer. Que valor você daria para esse iPad? Que valor você daria para ter um tempo com Deus todo dia? Um relacionamento, chamá-lo de amigo, ou ser chamado de amigo por Ele. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu não tenho ambição de ser poderoso. Eu não admiro homens poderosos. Eu admiro homens mansos. Eu admiro pessoas simples, que não se importam com reputação.
Eu queria orar com vocês, mas eu queria que vocês, no silêncio, vamos ficar em pé, e você, junto com essa canção, você vai ouvir essa canção, e você vai orar dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero isso.